a Bíblia. But it's defining them and driving them. Mas é algo que os impele e que define quem eles são. It's their identity. É a identidade que eles têm. And they're struggling E eles estão lutando com essa identidade. because they're failures. Sim, havia vários fracassos, entre eles a questão do desejo sexual. Or something else sometimes. Às vezes outras coisas. It was surprising how many of the women who came to us Era surpreendente como muitas das mulheres que vieram para essa avaliação had been sexually abused. It was amazing. haviam sido sexualmente abusadas. Era surpreendente. Even some of the men. E muitas vezes vários dos homens também. Or maybe it was just resentment. I don't like where I am. I don't want to be in this situation in life. Maybe it was resentment. A wife with a husband who says, all you ever do is work. You never pay any attention to me. Muitas vezes era a amargura. Não gosto de onde eu estou, não gosto do que está acontecendo. Muitas esposas falavam para os maridos, tudo que tu faz é trabalhar. Você nunca investe nenhum tempo em mim. Maybe it was anger. Muitas vezes era ira. Maybe at the root of it was pride. E às vezes lá no meio, orgulho. Now, I'll tell you what's very, very interesting about this. Mas eu quero lhes dizer o que foi assim, o que é muito interessante sobre tudo isso. We had people, in some instances, from minority peoples in our country. Nós tínhamos muitos líderes que vinham de minorias no nosso país. Color, skin made no difference. Skin color. A cor da sua pele não fez nenhuma diferença nos resultados. We had one or two Europeans. Nós tínhamos 1 ou 2 europeus, No difference. nenhuma diferença. We had some people who'd grown up in Latin America. Nós tivemos pessoas que cresceram na América Latina, No difference. nenhuma diferença. We went out to Singapore 2 times. Nós fomos para Singapura 2 vezes, Went to China, fomos Beijing para a one China, time. para Pequim, No difference. nenhuma diferença. No difference. Nenhuma diferença em nenhum lugar. People are people. Pessoas são pessoas. And I learned E eu aprendi so much about leadership tanto sobre liderança and so much of what stops leaders from ultimately being effective. e eu aprendi muito sobre aquilo que impede o líder de ser aquilo que realmente Deus quer que ele seja. One of the things I saw was this leader in a box Uma das coisas que eu vi nessa expressão do Who líder had- dentro da caixa who had great gifts é esse líder que tem grandes dons and tremendous opportunities. e muitas oportunidades. But here's what I saw when the leader was in a box. Mas isso é o que eu vi quando o líder estava dentro dessa caixa. The leader couldn't see the opportunities. They just drifted away. O líder não conseguia perceber as oportunidades, elas simplesmente iam embora. And the gifts often seemed almost not to exist. E os dons que ele tinha parece que nem sequer existiam mais. Now, we knew the gifts were there, Mas nós sabíamos que os dons estavam lá, but the leader in a box had no hope for those gifts. mas o líder dentro da caixa não tinha nenhuma esperança para os seus próprios dons. And what we saw E aquilo que nós vimos was leaders struggling greatly with this sense of inadequacy é que nós vimos muitos líderes lutando muito com a sua própria incapacidade and trying to overcome it, e tentando vencer isso, but not able to. mas sem a capacidade de vencer. Now, there's one more current, Há mais uma corrente daquelas 3 que eu falei. and this one is personal, E essa é pessoal. and it's very personal. E é muito pessoal. One day, Um dia, I was called to a meeting. eu fui chamado a uma reunião. I walked into the meeting with a position, Eu entrei nessa reunião com uma posição. and I walked out of the meeting without the position. E quando eu deixei a reunião, eu já não tinha mais aquela posição. Now, I had 3 full-time jobs. Eu tinha 3 empregos de tempo integral. So what's one job? Nenhum problema, posso perder um emprego. Well, when it's the one that's your identity, it's quite a bit. Mas quando você perde aquele emprego que é a sua própria identidade, isso significa muito. That was painful. Aquilo foi muito doloroso. If it hadn't been for Lena, I don't think I would have made it. I don't know. I might have, but it would have been horrible. Se não fosse pela minha esposa Lina, eu não sei se eu teria suportado. Os Talvez eu be- conseguisse, mas eu acho difícil. It was bad enough as it was.
Foi muito ruim do jeito que eu ainda assim. And I struggled so much. E eu lutei tanto. Until finally I came to the place where I spoke to the Lord. I'd spoke to him a lot, but this was a critical moment. Até que finalmente chegou um momento em que eu falei com o Senhor. Eu falava com Ele o tempo todo, mas esse foi um momento crítico. And what I said to him was this. E o que eu disse para o Senhor foi o seguinte: All right, Lord, tudo bem, Deus, it's all in the grave. está tudo ali no túmulo. Raise what you will. Levanta aquilo que o Senhor quiser. My whole future Todo o meu futuro is in the grave. está ali no túmulo. I don't know what future you have for me. Eu não sei que futuro o Senhor tem para mim. I don't know if I have a future. Eu não sei nem se eu tenho um futuro. Raise what you want. Mas o Senhor vai ter que levantar aquilo que o Senhor quiser. Took a while, Demorou um pouco. but I started getting opportunities. We were invited to go to Asia. E de repente começaram a surgir oportunidades. And E eu we fui were- convidado a ir We para were a invited Ásia. back. E nós voltamos. And then we were invited to go into a large country in East Asia. E aí nós fomos convidados para ir para um grande país no leste da Ásia. And we did seminars and workshops. E aí nós fizemos ali seminários, fizemos algumas oficinas com o pessoal. One day I was standing in a hotel with Lena. E um dia eu estava com Lina em um hotel. We had just finished a 3-day seminar. Eu tinha acabado de lecionar um seminário de 3 dias. And I said, you know, there are some things we can do. E eu falei assim, sabe, tem algumas coisas que a gente consegue fazer. And I was just talking. E eu estava só falando com ela. And she knew I was just talking. E ela sabia que eu estava só So she falando. does what she does when she knows I'm just talking. E ela então fez aquilo que ela sempre faz quando eu estou só falando. She smiled, Ela sorriu, she nodded, ela balançou a cabeça and she promptly forgot about it. e ela rapidamente esqueceu o que eu tinha falado. Because I just talk a lot. Porque eu falo muito. Perhaps you figured that out. Talvez você já tenha descoberto isso agora. But probably a month later, Mas mais ou menos um mês depois a disso, man came to me whom I knew very well, um homem veio até a mim, um homem que eu conhecia muito, and he said, let's have breakfast. e falou, vamos tomar um café da manhã juntos. I said, great, let's. Com certeza. So we sit at breakfast, and he says to me, what are you going to do? E aí, durante esse nosso encontro, ele falou para mim, o que você vai fazer? Because he knew I had 2 full-time jobs, but he knew I didn't really love either of them as much as I loved the other one. Porque ele sabia que eu tinha 2 empregos, mas que eu não gostava de nenhum dos dois tanto quanto eu gostava daquele que eu havia perdido. So what are you going to do? Falou, o que você vai fazer? Well, Não sei. So I just started to take blue sky and grab it down from the heavens and put it on the table. Então eu comecei a agarrar o céu assim e puxar para colocar na mesa. And I talked some, E eu falei um pouco and it would melt. e não adiantou. So I got some more, Aí eu puxei mais um pouco, talked some, falei um pouco it mais would melt. e tudo isso derretia, desaparecia ali. Finally, I ran out of blue sky. Aí eu acabei com minha And reserva I de céu. said, what do you think? E ele falou, o que você acha? And he said, he's a business guy. Esse é um homem de negócios. I'm going to do a deal at the end of the month. I'll write you a check. Ele falou, vou fazer uma coisa. No final desse mês, eu vou fazer um cheque para você. I hadn't thought about money. Eu fiquei assustado, não tinha How- pensado sobre dinheiro. I wasn't even serious about what I was saying. I was just filling in the time. Eu não estava nem falando sério de tudo aquilo que eu falei. Eu estava Yeah. só preenchendo o tempo. He asked me a question. I felt obligated to answer, so I made up my answer. Ele me fez uma pergunta, eu me senti obrigado a responder, então eu inventei uma resposta. So the next week, I'm meeting with another guy. Aí semana seguinte eu estou conversando com outro homem. He's an attorney. Esse é um advogado. And I said, you'll never believe what happened. E eu falei para ele, você nunca vai acreditar o que aconteceu comigo. And he said, I'll write you a check. E ele falou, não, mas eu também vou te fazer uma oferta. So now I have 2 checks Agora eu tenho 2 cheques. and no way to spend them. E eu não tenho onde gastar esse dinheiro. That's scary. Isso é assustador. This is other people's money. Esse é o dinheiro de outras pessoas. And we're right at the end of the year. E nós estamos chegando no final do And ano. in the United States, if you give to a nonprofit, you get a tax deduction. E se nos Estados Unidos, se você fizer uma oferta para uma organização And- sem fins lucrativos, você consegue deduzir isso do imposto de renda.
I knew these guys wanted two things. E eu sabia que esses dois amigos queriam duas coisas. Their money to be well used Eles queriam que o dinheiro deles fosse bem aplicado and their tax deduction. e queria que eles pudessem deduzir do imposto de renda. I didn't know how to use their money, Eu não sabia como usar o dinheiro deles and I didn't know how to give them a tax deduction. e eu não sabia como fazer essa devolução do So imposto I'm de sitting renda. in my study, Então estou sentado no meu escritório and I'm about to take the checks and send them back. e eu estou assim pronto a pegar os dois cheques e mandar de volta para os meus amigos. Thanks, guys. I don't have the slightest idea what to do with your money. You need to put it somewhere else. E dizer para eles, olha, muito obrigado, mas eu não faço a menor ideia do que fazer com esse dinheiro, apliquem em outro lugar. And the Lord motivated me to look at my calendar. E Deus me motivou a olhar a minha agenda. It was the end of one year Era o final de um ano and the beginning of another. e o começo de um outro ano. And I looked at my calendar. I've never done this before or since. Eu nunca fiz isso, mas eu estava olhando a minha agenda, I looked at my calendar for both years, olhei para os 2 anos, para a and minha I agenda, said, if I were leading Leader Formation International, this is exactly the calendar I would have. e eu imaginei, puxa vida, se eu estivesse liderando essa organização chamada Leader Formation, é exatamente isso que eu gostaria de fazer. God had started the ministry before I even thought of it. Deus havia começado o ministério antes mesmo que eu compreendesse o que estava acontecendo. But here's what I knew. Mas aqui está o que eu aprendi. From my biblical study, Do meu estudo bíblico, from my work with over 400 leaders, com aquele meu trabalho com mais de 400 líderes, from my personal struggle, I knew one thing. da minha luta pessoal, eu sabia uma coisa. I can't do this. Eu não consigo fazer isso. I cannot do this. Não tem como eu consiga fazer I isso am aqui. not adequate. Eu for não this. sou capaz de fazer tudo isso que está diante de mim. Altar heart reality number one. A primeira realidade de um You coração must no do altar. what you cannot do with what you do not have for the rest of your life. Primeira realidade. Você precisa fazer o que você não consegue fazer com recursos que você não tem para o resto da sua vida. Now, here's something you need to understand about all leaders. E aqui há uma coisa que você precisa saber sobre qualquer líder. We don't live altar heart reality number one. Quando você não vive essa realidade de um coração no altar, There are three dimensions of every leader. existem pelo menos 3 dimensões de cada líder. There's the head. Existe a cabeça. The head stands for what we think and what we say. A cabeça representa aquilo que nós pensamos, aquilo que nós dizemos. There's the hands, Existem as mãos. and they are a symbol of what we do. E esses são o símbolo daquilo que nós fazemos. And there's the heart. E existe o coração. And remember, the heart is who we are. E lembre-se que o coração é quem nós somos. Now, when a leader doesn't understand altered heart reality number one, Mas quando o líder não compreende essa realidade do coração no altar, número 1, the head thinks and says, a cabeça pode pensar e but dizer, it's true, é verdade o que ela diz, but it comes out upside down. mas vem meio distorcido. It just doesn't work. Simplesmente não funciona. I remember when I was pastoring, Eu lembro quando eu estava pastoreando, I preached the word every Sunday. eu pregava a palavra todo domingo. I worked hard. E eu trabalhava duro. I took my passages apart, Eu olhava e estudava cada passagem. and I stood up and preached. E eu me levantava e pregava. Now, I go back and dig out some of those old sermons. E eu, às vezes, vou lá e olho alguns desses sermões que eu preguei. And here's what I think to myself. E aqui é o que eu digo para mim mesmo. Pretty good stuff. Eu digo, puxa, esse negócio é muito bom mesmo. Too bad I didn't have the slightest idea what I was talking about. Uma pena que eu não fazia a menor ideia do que eu estava falando. You see, it was all head. Que, sabe, é tudo cabeça. And while some of it penetrated my heart, a lot didn't because my heart just wasn't ready to get the message. O que para mim é uma realidade é que, embora tudo que eu disse fosse verdade e estava na minha cabeça, muito So I não said the penetrava right no meu things, coração porque eu não estava pronto. But they didn't always A cabeça então come out pensa e fala, mas the não way they needed to. penetra. And then you see the hands do. There's sort of a sideways thing with the hands, and we start out doing what
what we think is right, but we end up doing what we know is wrong. Então as mãos estão fazendo. E ela também está distorcida porque nós começamos fazendo aquilo que a gente sabe que é certo, mas no final nós estamos fazendo aquilo que a gente sabe que é errado. Why? Por quê? Because the heart is. Porque o coração é. And I want you to notice two things about the heart. E eu quero que você repare em duas coisas sobre o coração. It's off on the side, Primeiro, está lá no canto and it's in parentheses. e está entre parênteses. Why? Por quê? Because we hide our hearts. Porque nós escondemos o nosso coração. We hide our hearts from ourselves, Nós escondemos nosso coração de nós mesmos and we hide our hearts from the people around us. e nós escondemos nosso coração das pessoas ao nosso redor. You can see it in a marriage. Sabe, mesmo num casamento, Couple gets married. o casal se casa, The wife is the helpmeet to her husband, a esposa é aquela ajudadora fiel and she really wants to help her husband. It starts on the honeymoon and e ela quer realmente ajudar o seu marido e já começa na lua de mel. she wants to help her husband. E ela quer realmente ajudar o seu marido. And so she realizes that the only way she can help him is to get to his heart. Então ela descobre que a única maneira de ajudar o marido é atingir o seu coração. She knows this. Ela sabe disso. So now she's married. E agora ela está casada. And what she couldn't do before, she can do now. E ela fala, bom, o que eu não podia fazer antes, agora eu So posso. she goes toward his heart. Então ela vai atrás do coração do marido. And she gets there. E ela chega lá And she sees a great big sign. e ela vê uma grande placa na entrada. No trespassing. Proibido entrar. No trespassing. Proibido entrar. Wow, oh, that doesn't refer to me. E ela I'm pensa- his wife. E ela pensa assim, certamente essa placa não é para mim, eu sou sua Isso. esposa. His heart belongs to me. O seu coração me pertence. He said so. Ele já disse que me pertence. Yeah, and he meant it, Certamente ele falou e quis dizer exatamente isso. just not the way a wife hears it. Não, exatamente como a esposa pensa. And she finds out that sign refers to her. E logo, logo ela descobre que esse coração é para ela também. Now, he's nice on the honeymoon. Ah, It ele é is muito the agradável. honeymoon. Ele é muito agradável na lua de mel, afinal de contas é lua de mel. But the more she tries, Mas quanto mais ela tenta entrar no coração, the less nice he becomes, ele se torna menos e menos agradável. until she realizes Até que ela finalmente percebe, he don't want me in his heart. ele não me quer no seu coração. That's where he feels most vulnerable. É ali que ele se sente mais vulnerável. He's hiding his heart. Ele está escondendo o seu coração. And in all fairness, I have seen women do the same thing. Para ser bem honesto, eu já vi mulheres fazerem a mesma coisa. Hide their heart. Esconder o seu coração. But here's the problem. Mas aqui está o problema. No matter what knowledge the head gains, Não importa o conhecimento que a mente conquista, nor what skills the hands grow, nem as habilidades que as mãos aprendem, if the heart remains untouched, se o coração continua intocável, the leader remains o unchanged. líder permanece sem mudar. And I will tell you that talent, experience, and skill cannot overcome the heart. E eu preciso dizer a vocês que nem talento, nem experiência, nem habilidade pode tomar o coração. You watch greatly talented people, Você deve conhecer pessoas com grandes talentos. and you watch them do wonderful things, E você os vê fazendo coisas fantásticas. and you promote them E aí você os promove. until they get to the place Até que eles chegam lá num ponto where they're as far as they can go. que é o máximo que eles vão atingir. E eles caem direto. Talent, experience, and skill can enhance the head and equip the hands, but they'll never change the heart. Talento, experiência e habilidade podem aumentar a mente, podem melhorar as mãos, mas elas nunca vão transformar o coração. And unless the heart is changed, E a não ser que o coração seja transformado, it will always be what it will always be. vai ser sempre aquilo que sempre foi. Flesh-driven. Ele é dirigido pela Self-centered, carne, ele é personally egoísta protective. e ele é
proteção, ele protege a si mesmo. And I will show you that this is Jesus' primary focus. E eu quero te mostrar que esse é o foco primário de Jesus. Unless the heart is transformed, A não ser que o coração seja transformado, the head manipulates a cabeça vai manipular and the hands mislead. e as mãos vão liderar de uma forma errada. So just think about that for a Pense moment, pouco sobre isso. because I'm going to move to something else. I just quero- have these little segments that I want you to stop and think about, sort of like Sila. Eu quero avançar pouquinho, então eu quero que você pare e pense pouco sobre isso. Eu fiz esses vários segmentos para a gente poder olhar por deles. But remember, Mas lembre-se, the only way the heart can be transformed a única maneira do coração ser transformado if we come to grips with leader inadequacy. A única maneira do coração ser transformado é se nós encararmos a nossa incapacidade como líderes. Only when we accept that we are inadequate does the heart begin to change. Somente quando nós aceitarmos que somos inadequados, o coração pode começar a mudar. Now, I want you to understand, I'm going to transition, Eu vou fazer uma transição e eu quero que você compreenda. because I want you to understand more of my perspective and my values. Eu quero que você compreenda pouco mais a minha perspectiva e os meus valores. Here is leadership. Imagina que aqui está a liderança. But what often we don't realize is that there is a hole in leadership. O que nós muitas vezes não compreendemos é que há vazio na liderança. And that hole is the leader in leadership. E na verdade, dentro de liderança, esse vazio And é o then líder. there's another dimension. Há uma nova dimensão, It's the heart. é o coração do líder. Now, here is something you really need to understand. E uma coisa que nós realmente precisamos aprender. Leadership is what a leader does. Liderança é o que o líder faz. The leader is who does it. O líder é quem faz. And the heart is. E o coração é. By that I mean, E o que eu quero dizer com isso? unless the heart is transformed, Que a não ser que o coração seja transformado, the who quem Bom. faz never be effective. nunca vai ser eficaz. So what we do, sooner or later, will collapse. Então, já que quem faz nunca será eficaz, então aquilo que nós fazemos, o que nós fazemos, eventualmente vai ruir. Now here is something that I have observed. E aqui é algo que eu já observei muitas There are vezes. many leadership resources. Existem muitos recursos de liderança. Perhaps not as many in Portuguese as there are in English, but I Talvez não promise existam- you, there's plenty. More than you'll ever be able to carry out. Talvez não existam tantos recursos para liderança em português quanto existem em inglês, For mas eu tenho leaders, certeza que there are existem mais some recursos do que resources. você consegue aproveitar. Para os líderes, existem alguns recursos, For the heart, there's very little. mas recursos para o seu coração existe muito pouco. This is why I have the focus that I have. É por isso que eu tenho esse foco que eu tenho. I can teach skills, Eu posso ensinar but there are habilidades, so many people out there who teach skills. mas tem tantos por aí que ensinam habilidades de There are liderança. probably 3 or 4 other seminars going on today in Porto Alegre where you could learn leadership skills. É possível que existam mais 2 ou 3 seminários hoje mesmo em Porto Alegre que ensinam técnicas de liderança. And for some of you, that's a very good discipline because there are skills you don't know yet. E talvez para alguns de vocês esse seja um recurso muito importante, porque há habilidades e técnicas que você ainda não conhece. But others of you have the skills. Mas outros de vocês já têm as habilidades. And you're learning this. E vocês estão aprendendo isso. I have the skills, Eu tenho as habilidades, but there's something missing. mas existe algo faltando. What's missing? E o que é que está faltando? How to look at the issues of the heart. Como lidar com os assuntos do coração. Now, let me just say, E deixa eu dizer, there's no 1, 2, 3, 4 process
that will change your heart. Não existe um processo 1, 2, 3, 4 que possa mudar o seu coração. It's a lifetime process. É um tempo, é um processo que vai levar a sua vida inteira. Yet we must remember that the heart of the leader is the heart of leadership. Por isso que o coração do líder é o coração da própria liderança. Unless the heart is right, the head and the hands will be wrong. A não ser que o coração esteja certo, a cabeça e as mãos vão estar erradas. As one of the men on my board says, skills are essential but not sufficient. Como um dos homens na diretoria da minha missão afirma, habilidades são essenciais, mas não são suficientes. And when we focus on skills, E quando nós focalizamos só em habilidades, when we start with skills, quando nós começamos com we habilidades, end with skills. nós terminamos com habilidades. When we start with the heart, Quando nós começamos com o coração, we end with a life. nós terminamos com uma vida. There's a very big difference. Há uma diferença gigantesca entre esses dois princípios. But we don't understand the role of the heart. In a Mas- lot of instances, we haven't paid adequate attention to it. Mas nós não compreendemos o papel do coração. Nós And não there are- prestamos atenção suficiente a isso. There are two passages that really are significant in Scripture Existem duas passagens about the heart, que são muito importantes sobre coração nas apart from Escrituras, Mark. além de Marcos. Deuteronomy 1 to 8 Deuteronômio 1 até 8 and 1 Kings 3 to 12. e 1 Reis de 3 a 12. I don't have time to go into them today, Eu não vou ter tempo de olhar essas but passagens study hoje, them on your own. mas estude essas passagens por conta própria. Here's another factor that keeps us out of hearts. Aqui há um outro fator que nos mantém fora do coração. We don't know how to enter the heart. Nós não sabemos como entrar no coração. I didn't know how to enter the heart for a long time. Eu não sabia como lidar com o coração por muito tempo. I didn't know what to do with the heart. Eu não sabia